Olá, seja bem-vindo para mais um estudo bíblico aqui da Meuque Pomerode. Seja bem-vindo a esse canal, aproveita e se inscreve, aproveita e curte, porque esse canal tem muito conteúdo legal para você, para sua vida. E hoje é dia de estudo bíblico. A gente tem estudado nas últimas semanas o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. E tem sido muito interessante ver a trajetória de Jesus, ver tudo aquilo que ele planejou, ver tudo aquilo que ele fez no começo do seu ministério. A gente está lá no capítulo 4, então convido você que está aí na sua casa, onde você estiver, pega a sua Bíblia, pode ser no celular também, e abre lá comigo em Lucas 4. Lucas 4 é um capítulo muito interessante, porque Jesus Cristo ele acabou de começar seu ministério. Então muitas coisas diferentes do que as pessoas estavam acostumadas começa a acontecer. E antes da gente começar a comentar o texto, eu te convido para a gente ler ele junto. Lucas 4, dos versículos 31 até o 44. Eu vou ler aqui na versão de NVI. Então, ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viesse para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu e disse: "Cale-se e saia dele." Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: "Que palavra é essa? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem." E sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando em pé, junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus." Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabia que ele era o Cristo. Ao romper o dia, Jesus foi a um lugar solitário. As multidões o procuravam. E quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: "É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus, noutras cidades também, porque para isso fui enviado." E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Esse texto, ele traz muita coisa nova, porque ele traz uma coisa que não era conhecida para o mundo da época. Um homem possesso dentro da sinagoga. Isso era muito estranho. Se a gente for observar como o nosso texto começa, ele começa com a palavra "então". Isso quer dizer que é um texto que continua algo especial que aconteceu antes. Jesus, antes do texto que a gente acabou de ler, ele estava em Nazaré. E lá em Nazaré ele não foi bem recebido. Lá em Nazaré ele teve muitas dificuldades porque ele não foi acolhido, não receberam ele, não creram no que ele falou. Então ele saiu de lá e foi para essa nova cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que ficava no oeste do Mar da Galileia. Era uma cidade pequena, uma cidade pesqueira. E o nome Cafarnaum significa aldeia de Naum. Era uma cidade pequena e, muito ao contrário de Nazaré, as pessoas, quando souberam da chegada de Jesus, começaram a fazer muitos tumultos, começaram a buscá-lo, começaram a querer segui-lo e saber onde ele estava, o que ele estava fazendo.
Então, muito pelo contrário de Nazaré, as pessoas ansiavam muito conhecer a Cristo. É muito interessante que a mesma mensagem que endureceu o coração das pessoas lá em Nazaré é a mesma mensagem que comove o coração de cada uma das pessoas que foi em busca de Jesus e conheceu a Jesus lá em Cafarnaum. Se a gente for ler especificamente dos versículos 31 a 37, fala a respeito da chegada de Jesus em Cafarnaum. E ele chega em Cafarnaum e logo chega o dia sábado. Para o povo judeu, o dia sábado é o dia de estar na sinagoga. É o dia de se reunir, de se guardar e fazer culto a Deus. Com muitas restrições, com muitas regras importantes. Mas algo muito importante que Jesus fazia era ensinar. No sábado, Jesus dedicou o seu dia a estar na sinagoga ensinando. E as pessoas estavam maravilhadas. Diz o texto que todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque ele falava com autoridade. E nesse momento em que ele estava ensinando e falando com autoridade, ele percebe que há um homem possesso dentro da sinagoga. E esse homem possesso revela quem ele é. E nós sabemos já quem Jesus é, porque nós temos toda a Escritura. Mas aquele povo não sabia do que aquele homem possesso estava falando. E ele diz que Jesus é o Santo de Deus. E o possesso estava certo, o Espírito estava certo. Porém, não convinha para o ministério de Jesus que todos soubessem já que ele era o Cristo, porque a perseguição já ia começar, já iam querer tirar ele do ministério e ainda não era tempo. Motivo pelo qual, então, Jesus ele ordena que o Espírito saia e abandone o corpo daquele homem. Isso acontece lá no versículo 34, é muito interessante. É muito legal perceber que esse espírito, ele não era o espírito de Deus, ele era um espírito maligno, ele era um espírito imundo. Mas esse espírito imundo, ele sabe quem Cristo é. Ele sabe que Cristo é o Santo de Deus. Não é qualquer líder, não é qualquer cara que ensina com autoridade. Esse espírito, ele sabe qual é a autoridade que Jesus Cristo tem. Isso é muito especial, porque nem sequer as pessoas que estavam ali conseguiam perceber que era por causa disso. Mas o espírito, ele não era bobo. Outra coisa que é interessante é que a gente está acostumada com uma mídia que apresenta pessoas conversando com demônios, expulsa demônio, pergunta nome, fica batendo papo. E às vezes parece até uma palhaçada. E se for pensar, na Bíblia isso não acontece. Hoje em dia, nós fomos conduzidos, nós fomos ensinados que se faz isso, nós temos visto pessoas fazendo isso. Mas Jesus, ele não bate papo com o Espírito, ele simplesmente ordena que ele vá, que ele abandone o corpo daquele homem. E é isso que acontece. É muito interessante que o mais importante precisava acontecer, reconhecer quem Jesus Cristo era. E isso o Espírito fez. Será que eu e você, irmão, temos reconhecido de fato que Jesus Cristo é o Santo de Deus? Porque muitas vezes a gente esquece quem Jesus Cristo é. A gente pede para Jesus coisas, a gente clama por coisas para Jesus e de repente parece que Jesus é alguém que a gente está só fazendo pedido. Parece de repente que a gente acha que Jesus é um Papai Noel, que eu estou lá pedindo e pedindo e pedindo coisas, quando na verdade ele é o Santo de Deus, ele é o Cordeiro Santo. Ele não é o Papai Noel para quem eu tenho que ficar pedindo um montão de coisas. Não quer dizer que eu não possa, mas nós precisamos reconhecer quem Jesus Cristo é para que a gente realmente possa adorar e entender de onde vem a autoridade, por que a gente pode crer naquilo que ele falou e naquilo que ele viveu. As pessoas elas ficam muito impressionadas com Jesus pela autoridade que ele tem quando ele ensinava. Nós hoje em dia também ficamos impressionados com a sabedoria que Jesus Cristo tinha nas suas ações, nas suas palavras. Mas o que a gente esquece é quem ele era. A sabedoria de Jesus não vinha por aquilo que ele fazia. A autoridade dele não vinha daquilo que ele falava, mas vinha porque ele é
o Filho de Deus, ele é o Santo de Deus. É isso que dá autoridade para Jesus, não o que ele faz ou deixa de fazer. Agora, se a gente for observar o nosso texto e for para uma segunda parte, ele aborda duas coisas diferentes. Primeiro, relata Jesus na sinagoga, com o relato ainda do homem possesso, que é liberto por Jesus Cristo. E depois o cenário muda dentro do nosso texto. Depois que o homem foi liberto do Espírito, todos ficam maravilhados e falam de Jesus de forma maravilhada. E aqui diz no versículo 37 que a sua fama se espalhava por toda a região. Depois que isso aconteceu, Jesus se retira desse lugar. Ele não fica esperando por aplausos, ele não fica esperando por fama ou por qualquer outra coisa que muitas vezes nós esperamos. Jesus, ele se retirou e ele foi para um lugar familiar. Diz o nosso texto que ele foi para a casa de Simão. Quem é Simão? Simão é o Pedro. Simão Pedro. O Pedro, muitas vezes a gente esquece, mas o Pedro, ele foi apóstolo, sim, mas ele era um homem casado. Ele tinha família. E ele e a sua esposa moravam na casa da sogra. E é a esse lugar que Jesus Cristo se dirige depois de sair da sinagoga. Ele sai da sinagoga e vai ao encontro de Simão Pedro lá na casa da sogra dele. Mas ao chegar lá, havia uma situação muito complicada. Diz o nosso texto que a sogra de Simão estava com uma alta febre, ou com uma febre alta. É interessante que esse detalhe da febre alta só podemos ter aqui no Evangelho de Lucas. Tanto Mateus quanto Marcos, eles também trazem esse texto, eles também contam esse momento em que Jesus saiu da sinagoga. Porém, com um detalhe a menos. Eles não falam que tipo de febre a sogra de Pedro estava passando, mas eles falam que ela estava com febre. Mas se a gente for lembrar que o evangelista Lucas é alguém que era sábio, alguém que tinha estudos e que muito provavelmente era um médico, faz muito sentido os detalhes que ele traz no seu evangelho. Porque ele quer que as pessoas saibam com todos os detalhes aquilo que Jesus fazia, para que não fique nenhuma dúvida de quem ele era e o que ele fazia. Então, ele conta que a sogra de Simão estava com uma febre muito alta. Então ele fala que Jesus foi ao encontro dela, foi perto dela e ele ordenou que a febre cessasse. E às vezes a gente pensa que quando Jesus falou isso, que a febre terminou assim como se a gente tomasse um remédio e a febre fosse passando aos poucos. Mas o nosso texto é muito claro, ele não dá brecha para essa interpretação. Ele diz o seguinte, lá no versículo 39. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Alguns estudiosos, alguns comentaristas, eles pensam que essa forma de repreender significa que provavelmente a febre que essa mulher estava tendo era produto de uma possessão, de um mau espírito que estava fazendo com que ela tivesse febre. Então, por isso Jesus repreendeu. Mas é uma interpretação. Nós não temos como afirmar isso com toda certeza, porque não é o que o texto diz. O texto diz que Jesus repreendeu a febre, não o espírito. Mas o que a gente sim pode ter certeza é que Jesus Cristo tem poder sobre todas as coisas, porque foi o Pai quem lhe concedeu toda essa autoridade. Outra parte que é muito interessante é que lá em outros textos, por exemplo, em Lucas 8:24, Jesus ele também repreende o mar e o vento. E não necessariamente significa que o mar e o vento estavam possessos ou sendo manipulados por alguma força maligna ou qualquer coisa assim. Mas significa que Cristo tem autoridade sobre todas as coisas que existem, porque ele estava com o Pai no momento em que tudo foi criado. Tendo isso em conta e lembrando que Jesus ele tem autoridade sobre todas as coisas, lembrando que ele repreendeu a febre e a febre cessou instantaneamente, naquele exato momento. Lá no versículo diz que imediatamente a febre a deixou.
É muito interessante. Mas o que mais me marca desse versículo não é que a febre acabou imediatamente, sem nenhum remédio, simplesmente com a repreensão de Jesus. Me surpreende a reação da sogra de Pedro. Vê lá a parte 2 do versículo 39, diz assim: Então, ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Eu fiquei pensando muito, eu fiquei muito tempo meditando nesse pedacinho do versículo, porque Jesus libertou ela da febre, ela foi curada por Jesus, e ela imediatamente levantou e passou a servi-los. Aí eu fiquei pensando, quantas vezes eu e você pedimos e reclamamos e batemos os pés e choramingamos pedindo coisa para Deus. Aí Deus atende o nosso pedido, dando aquilo que a gente precisa. E em vez de a gente pelo menos agradecer, ao invés de a gente no mínimo ser grato e estar disposto a servi-lo que nem essa mulher estava, a gente vai lá e começa a reclamar porque não era do jeito que a gente queria, não foi no tempo em que a gente queria, ou ainda a gente já está pedindo outra coisa, não satisfeito com aquilo que a gente recebeu. Eu espero que você tenha um tempo para pensar nisso. Se você tem tido disposição de servir a Deus, depois que Deus tem concedido a ti aquilo que tu pede. Porque é muito fácil ficar pedindo, ficar reclamando, ainda mais agora nesses tempos de crise que a gente está passando. Dá para reclamar de muita coisa, porque realmente tem coisa para reclamar. Mas se a gente não voltar os olhos a Deus e olhar para tudo aquilo de bom que Ele já nos deu, para tudo aquilo de bom que Ele nos dá, a gente vai virar um cachorro correndo atrás do rabo, reclamando, sem poder olhar ao redor tudo aquilo que tem para aproveitar. Mas, continuando aqui com o nosso texto, eu queria compartilhar com vocês algo que um comentarista compartilhou que eu achei muito legal e que eu queria trazer aqui para vocês. O John Charles Riley, ele diz: Jesus é o verdadeiro antídoto e remédio para todos os enganos de Satanás que arruinam a alma do homem. Cristo é o médico ao qual todos os filhos de Adão devem recorrer quando desejam ficar curados. Em Cristo há saúde e libertação. Se a gente for pegar esse texto e quiser achar coisas para reclamar, a gente pode. Mas se a gente pode pensar que saúde, libertação, cura, salvação são coisas que Deus nos dá de presente de forma gratuita, a gente poderia ser um pouco mais grato a Ele. Eu espero muito que na sua vida, que lá no seu dia a dia, a sua atitude seja muito mais parecida com a atitude dessa mulher, de servir a Deus, de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem te dado, ao invés de estar reclamando e estar fazendo aquilo que eu estou comentando aqui, que são opções que geralmente a gente tende a fazer primeiro. Passando agora para o versículo 40, lá diz que o dia já estava chegando ao fim. Diz o versículo seguinte: Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou impondo as mãos sobre cada um deles. O que significa? Por que é importante contar que o dia estava acabando, que o sol estava se pondo? Para o povo judeu, para o povo de Israel, era muito importante guardar o sábado. Assim como hoje nós muitas vezes guardamos o domingo, temos o dia de descanso. No entanto, eles eram muito cuidadosos com isso. Eles seguiam estritamente aquilo que Deus tinha dito a respeito do sábado. E eles continuam guardando o sábado dessa forma. Mas o sábado, ele não começa com o amanhecer do dia. O sábado, de acordo com aquilo que Deus ensinou, ele começa no pôr do sol da sexta-feira. Então o sábado termina no pôr do sol do dia de sábado. É lá que termina o Shabat. Isso significa que a partir do pôr do sol do dia de sábado, o judeu, ele pode começar a fazer algumas coisas. Ele começa a poder fazer atividades das quais ele era restrito e não podia fazer enquanto fosse o dia ou enquanto fosse a noite de sexta-feira. Por isso, chama a atenção que cada um dos discípulos que se aproxima de Jesus,
e traz muitas pessoas que ouviram da fama de Jesus. Lembra que lá em Nazaré, Jesus não tinha sido aceito, que lá em Nazaré ele não foi ouvido, não foi reconhecido. Mas quando ele chega em Cafarnaum, a fama dele já é grande, as pessoas buscam, procuram ele. E quando sabem daquilo que ele faz, buscam ele. Então, assim que o sol se pôs, naquele sábado, muitos doentes, muitas pessoas com problemas foram ao encontro de Jesus. A parte mais incrível desse trecho é que não diz que Jesus impôs a mão sobre toda aquela galera e falou, galera, tá todo mundo curado, pode ir para casa feliz, e é isso aí. Jesus não fez isso. Jesus ele foi ao encontro de cada um e diz o texto que ele impôs as mãos sobre cada um daqueles que tinha necessidade e curou cada um deles. Isso significa que Jesus ele dedica tempo para cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que cada um de nós precisa. Deus vem ao meu encontro, Deus vai ao teu encontro de acordo com aquilo que cada um de nós precisa. E isso foi assim nesse texto, nesse relato, e continua sendo assim no dia de hoje. Ele vai ao encontro de cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. E depois de tudo isso que Cristo fez, eles falam sobre o romper do dia, sobre a parte final do dia. No versículo 42 diz o seguinte: ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegavam até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Jesus sabia que ele precisava estar num lugar secreto, que ele precisava descansar e que ele precisava comunhão com o Pai para poder entender qual era a vontade do Pai para aquilo que ele fosse fazer. Jesus, no tempo que ele caminhou nesse mundo, no tempo que ele esteve aqui, ele não se deixou levar pelas suas vontades, por aquilo que ele achava melhor ou não melhor. Ele fez exatamente aquilo que o Pai queria, porque ele sabia que o seu chamado era para ser o Santo de Deus, era para ser aquele que veio ao encontro do mundo para poder salvar ele. Então Jesus continua dizendo o seguinte, lá no versículo 43, ele diz: é necessário que eu pregue boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso foi enviado. E no 44, e continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Jesus, depois de expulsar um demônio, depois de curar uma mulher, que era a sogra de Pedro, depois de curar uma multidão, ele não se deixou levar pelos aplausos, pela fama, ou por aquilo que as pessoas queriam fazer ou queriam oferecer para ele. Mas ele tinha a convicção de o que ele veio fazer. E aqui ele diz o que ele veio fazer. Ele veio anunciar as boas novas do reino de Deus. Cristo fez milagres, Cristo curou, Cristo libertou, mas não é isso que ele veio fazer nesse mundo. Cristo veio anunciar o reino de Deus e as boas novas da salvação. Essa é a intenção de todo o ministério de Jesus nesse mundo. Eu espero muito, meu irmão, que você entenda isso não só na sua cabeça, mas lá no seu coração. De que crer em Jesus, de que viver para Jesus, significa viver fazendo a vontade dele para viver o reino de Deus aqui nesse mundo. E não para receber cura, para receber coisas. A salvação Cristo nos dá e ele comprou com o seu sangue. Mas é função nossa, agora, como comunidade, como igreja, como seguidores de Cristo, viver a vontade de Deus nesse mundo. Trazer o reino de Deus para esse mundo, para que todos possam conhecer e para que a gente possa fazer o mesmo que Jesus fez. Ele nos dá essa tarefa. Ele nos diz que nós temos a tarefa de continuar pregando, de continuar anunciando as boas novas do reino de Deus para toda criatura. E eu espero que Deus tenha te abençoado com esse estudo, que Ele te faça refletir sobre quem tem sido você diante daquilo que Jesus fez? Quem tem sido você diante das situações do dia a dia? Como você tem agido? E eu não estou falando isso para você se sentir mal, mas que você possa levar a sério aquilo que significa viver o reino de Deus nesse mundo. E o meu desejo, a minha oração é que Deus te ajude a ser como a sogra
do Pedro, que imediatamente levantou e serviu, depois que recebeu a cura, depois que recebeu aquilo que necessitava de Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus te abençoe onde você estiver, naquilo que você estiver fazendo, para que você possa ser um mensageiro do reino de Deus nesse mundo. Um abençoado dia.